Sem saber, tem que pensar, mas não dá, é esse. Talvez o professor Luiz possa ajudar a gente. Só Quem tem mais pistas aí sobre o que é isso? Porque eu. Microfone. eu acho que. Palestra mais performática que o filme. Quem mais arrisca sobre o que é esse filme? Mas vocês gostaram do filme? Você gostou do filme? A parte que você viu? O que eu vi. Cara, é engraçado. Pra mim. Não sei se tem uma crítica social, mas realmente eu não consegui entender. Acho que não, tô bem. Sobre a linguagem clássica, ele inova bastante. Quebra a linguagem clássica e inova bastante. Quem mais? Acho que na hora do bar ele fala sobre atuação. A hora do bar fala sobre atuação. Eu acho que assim, destacadamente, assim, vejo que está muito claro. Assim. Acho que o filme é sobre um homem tentando fugir de alguma coisa. O filme é sobre um homem tentando fugir de alguma coisa. Tem algo perseguindo, aqueles três personagens lá parecem que estão perseguindo ele. Assim. Os três personagens parecem que estão perseguindo um homem que foge de alguma coisa. Qual era o macaco? Não era, era um macaco? Qual era o macaco? Qual era o macaco? Qual era a do macaco? Qual era a do macaco? Qual era a do macaco? O que mais? Tem duas coisas que me intrigam muito, como ele vai viver, que parece Roberto, e também a cena de que ele está fazendo um diálogo, que ele não usa a linguagem clássica, ele simplesmente afasta a câmera para ela e quando coloca a câmera dela tem muito brilho, ele volta para ele e vocês que estão no fundo. Isso é interessante como ele usa. Espelho. Ela está falando de um espelho, para ela tem um quê de Bergman. Esse filme não tem nada de Bergman. É um quê de Bergman e citou umas travelings, né? Que vão e voltam como um pêndulo, né? Existe um movimento pendular. Eu achei muito interessante naquela cena que eles estão conversando, né? Mas tem algum significado? Porque eu achei legal, eu nunca tinha visto isso. Mas eu achei legal como uma estética isolada, tá entendendo? Não entendi o que tem a ver com a história. Ele fazendo aquele jeito. Nem qual era a história. Pra mim parece uma brincadeira técnica, tá ligado? Uma brincadeira técnica. Dois momentos eu pensei isso. Quando o mágico tá lá instalando, também que é uma brincadeira da montagem e Mágico instalando. as câmeras aparecendo, tipo. Câmeras aparecendo. Engraçado isso. Mágico instalando, câmeras aparecendo. Brincadeira técnica. Até agora esse foi o filme que eu mais gostei. Assim, uma brincadeira Eu vi técnica. mais como experimentação mesmo. Não vejo nenhuma linha narrativa possível, só a presença dos personagens sempre, mas nenhuma coisa que você precise entrar pra assistir mesmo. É como se fosse. Eu lembrei. Tá lá olhando e vendo. Um sonho? É isso? Não, não vejo como um sonho, não. Eu vejo como. Uma experimentação sem uma linha De narrativa. imagens e sons. Essa experimenta- O que você quiser, mas pra mim não faz Lembrei de sentido. Um Cão da Luz. Um Cão da Luz? Um filme surrealista? Lembrei de Daisy. É, eu fui mesmo. Daisy. Tite Lobo. Eu lembrei acho que Europa Oriental era Tite Lobo. essa coisa da experimentação que é com câmera parada, com personagens performando, assim, acho que eu lembrei dos filmes do Júlio Bressan, assim. Câmera parada, personagens performando. Isso aí também eu pretendo falar disso, dessa performance, assim, né? Eu achei que se aproximou um pouco, assim, do Família do Barulho, por exemplo, assim. Claro, os filmes do Bressani, né? E sem dúvida, né, os filmes do Bressani, Rogério de Mazella, tem como. Acho que a gente pode começar então, né? Acho que a gente já tem elementos suficientes para começar. Teria muita coisa para falar sobre o filme, assim. Queria, na verdade, começar só provocando vocês, que para mim, né, na minha visão, cada um falou um pouco sobre, tentando decifrar, né, o que seja esse filme, sobre o que seja esse filme. Eu, aqui, né, um ponto de vista meu, aqui, eu vou tentar começar tentando chegar à conclusão de que é um filme sobre o cinema. Para mim, assim, o Bang Bang, como o próprio título coloca, é um filme sobre o cinema. Um filme sobre a sua própria possibilidade de ter sido feito. É um filme sobre se esse filme consegue ser feito.
se é possível fazer um filme desse jeito. É sobre isso. É por isso que eu digo que é um filme sobre o cinema. É um filme claramente que tem esses elementos de autorreferencialidade, de metalinguagem, né? Mas antes de começar a me debruçar sobre isso, né, eu queria fazer um panorama, assim, eu acho que é bacana para entender esse filme dentro de uma posição assim, do cinema brasileiro da época, como ele foi feito. Acho que o Bang Bang é indiscutivelmente, não sou eu que estou dizendo, assim, indiscutivelmente um dos filmes destacados assim, dentro do cinema brasileiro, dentro da história do cinema brasileiro. O filme tem uma posição muito singular dentro do início dos anos 70, né, ligado ao que uns autores críticos chamaram de cinema marginal. Cinema marginal. No fim dos anos 60 e início dos anos 70, o cinema brasileiro passou por um momento muito fértil, né, em que, de uma certa forma, a gente pode resumir esse movimento numa certa dualidade entre o cinema novo e o cinema marginal. O cinema marginal surgindo aí no final dos anos 60, no início dos anos 70, colocava valores não só estéticos, mas valores éticos, econômicos, políticos, bastante radicais, bastante diferentes do cinema novo. Mas ao mesmo tempo acredito que o cinema marginal ele talvez prosseguiu, tenha aprofundado, radicalizado o próprio caminho aberto pelo cinema novo. Mas enquanto o cinema novo, né, os filmes de Glauber Rocha, Leon Hirtzman, Rui Guerra, quem mais? Gustavo Dal, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, né? Eram filmes aí em meados dos anos 60 que tentavam fazer a revolução, né? Tentavam sempre olhar para, né, o cinema como um processo social, né? O cinema novo, a arte, o cinema, né, eram meios, né, para fazer a revolução, né? Meios de conscientização de uma classe trabalhadora, de operários, camponeses, de pessoas desfavorecidas, menos favorecidas, para que eles pudessem se ver na tela, se reconhecer, e a partir do reconhecimento das estruturas sociais do Brasil, né, eles pudessem fazer a revolução. Então, filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, na fase urbana, A Grande Cidade, Acadiegues, também outro cineasta importante do cinema novo, tinha esses valores políticos, sociais, né? Eram filmes que tentavam falar de uma identidade brasileira, sobre o que era o Brasil, né? O cinema ou a arte como um instrumento de transformação, instrumento de conhecimento de uma realidade, né? Do que era o Brasil. Eram cineastas, né? O cinema novo dos anos 60 tinha esse objetivo, né? Um movimento, né, que buscava, rompendo, né, uma ideia de um cinema industrial, né, um cinema para fazer dinheiro como mero produto industrial, né, como um cinema vindo dos estúdios, né, que era esse modelo da Atlântida, da Vera Cruz, em contraposição a esse cinema industrial, né, propunha um cinema de autor, né, um cinema que fosse veículo das ideias, dos pensamentos, dos desejos, dos anseios de um autor, né, que visava o conhecimento de uma realidade brasileira, de uma identidade do que seja o Brasil, para a transformação das suas desigualdades, né? Para a transformação de um estado de subdesenvolvimento para uma nova sociedade mais igualitária, né? Essa era a vibe do cinema novo. E no fim dos anos 60 e início dos anos 70 já vão surgir uma geração de realizadores que tinham uma visão assim, de cinema bem diferente assim, do cinema novo, né? Eles não se preocupavam com essa ideia do que era o Brasil, né? Do cinema como instrumento de transformação de uma realidade, né? Não, eles estavam preocupados, estavam buscando um outro cinema, não? Um cinema que ao invés de tentar entender as contradições ou a identidade do Brasil, ao contrário, buscava uma superfície. Um cinema que não olhava para um futuro, ou uma perspectiva de futuro, de um devir, de uma transformação da sociedade, mas simplesmente diante de um estado de coisas muito caótico, né, e fragmentado, né, diante de um modo de vida em transformação, né, eles queriam meramente desfrutar o presente, né, queriam essa ideia da brincadeira técnica. Né? O cinema era, acima de tudo, uma grande brincadeira, uma grande diversão. Né? Era preciso divertir-se fazendo cinema, mais do que transformar o mundo, conhecer o mundo. Né? Era um cinema que buscava mais a
a epiderme desses personagens do que as suas motivações, do que as suas contradições, do que a sua essência. É um cinema que buscava muito mais a aparência do que as essências, as verdades, né? Buscava muito mais os reflexos sobre as superfícies do que compreender, na verdade, o que tem no fundo desse lago. E para falar um pouco disso, acho que dois curtas, né, feitos em 66, acho que marcaram curtas que na época passaram totalmente despercebidos, né, mas que acho que marcam muito as sementes, né, dessa forma de ver o cinema, ver o mundo, ver o cinema brasileiro dessa época. Né, por isso que eu quis passar o olho por olho, né, para chegar no Bang Bang. Né. Então são dois curtas feitos por dois jovens, entre 18 e 20 anos, né, que é o Rogério Ganzello e o André Tonati, de São Paulo. Né. São dois curtas, então, feitos praticamente em uma semana, 16 meninas, com uma equipe extremamente reduzida. Um deles se chama Documentário, dirigido pelo Rogério Ganzello, e o outro se chama Olho por Olho, do André Tonati. As equipes eram praticamente comuns, e um ajudou o outro. O Tonati montou o filme do Rogério, o Rogério montou o Olho por Olho do Tonati. Eram filmes praticamente de Rogério Tonati, né? De Ganzello e Tonati, Documentário e o Olho por Olho. São filmes jovens, são filmes sobre a juventude, né? Juventude que estava totalmente fora do cinema brasileiro da época, né? Tanto o cinema novo como esse cinema de estúdio não falavam, não queriam fazer um cinema jovem. Nem um cinema sobre jovens, nem um cinema com personagens jovens, nem um cinema jovem, né, que tivesse um sentimento de juventude na própria estética, na própria linguagem do filme, né, o que seja um cinema jovem. Essa é uma forma de pensar o que sejam esses filmes. Né. O Documentário é um curta bem interessante do Rogério Ganzello, que é também um realizador fundamental desse movimento. Né. Então, o Documentário Olho por Olho é como se fossem sementes aí desse cinema marginal. Né. Não sei se eu estou me alongando muito para chegar no Bang Bang, mas acho que esse percurso histórico talvez seja útil para a gente entender bem porque esse Bang Bang caiu como uma bomba assim, no cinema brasileiro da época. Né. E o documentário, esse curta do Rogério, é um curta de 10 minutos, que basicamente são dois amigos andando entre 5 e 6 horas da tarde, pelo centro de São Paulo, tentando escolher que filme que eles vão assistir. Eles caminham pelas ruas do centro, enquanto eles tentam escolher que filme que eles vão assistir, a hora passa e eles acabam desistindo e não vendo filme nenhum. Né? Então, o filme fala da cinefilia, né? Um filme sobre a cinefilia. É um filme passado nesses cinemas do centro da cidade de São Paulo, cinemas de rua, né? Essa ideia do centro, né? Das cinelândias, né? Que é algo que não existe mais, né? Essa ideia de um centro ocupado por salas de cinema, né? O centro de São Paulo, o cinema de rua, né? Enquanto eles caminham, conversam sobre banalidades, né? A gente vê cartazes de filmes, tanto filmes, sei lá, de Truffaut, Godard, como filmes musicais, filmes B americanos, né? Que faziam parte dessa cultura cinéfila exatamente que o cinema marginal vai dialogar. Né? Sejam alguns autores da Nouvelle Vague, Godard, né? Existe também muito de Godard, do Acossado, nesse filme do Bang Bang do Tonati, sem dúvida, mas também um certo cinema B, né? Orson Welles, né? A Paixão Eterna do Rogério Ganzello. O Bang Bang também tem uma cena no elevador, que eles descem no elevador e tem um jogo de espelhos, né? É uma espécie de campo contra campo um pouco falso, tem um jogo de espelhos descendo no elevador. O Pereira até pergunta, polícia? O cara, não. Enfim, uma referência a um filme do Orson Welles que acaba que é A Dama de Xangai. Né? O final da Dama de Xangai, que ele entra numa espécie de labirinto de espelhos, né? Um filme B, né? que o clímax desse filme no final é quando os dois, o bandido e o mocinho, entram numa espécie de labirinto de espelhos. O Tonati não consegue fazer um labirinto de espelhos, mas pelo menos ele consegue filmar dentro de um elevador, né? Um espelho dentro de um elevador.
E esses dois jovens, assim, na verdade, mostram o tédio desses dois jovens. Eles não têm grandes ideais, não têm grandes ideias, eles não querem mudar o mundo, eles não são representantes de classe, eles simplesmente querem escolher um filme para passar o tempo, né? Simplesmente mostra esse tédio dessa juventude caminhando pelo centro. E o filme é sempre eles caminhando, eles conversando, falando sem parar, falando. Essa geografia do centro da cidade de São Paulo, do cinema, né? E eles tentando arrumar alguma coisa para fazer. O que eles podem arrumar para fazer numa cidade tão chata quanto São Paulo, com a vida chata que eles têm, sem muitos amigos e tal? Uma opção boa seria ir para o centro e tentar escolher qual filme eles veriam. Uma brincadeira entre eles é que eles já viram a maioria, ou quase todos aqueles filmes em cartaz. Enquanto isso, eles conversam sobre nada e também sobre o cinema, né? Sobre o cinema. Uma possibilidade de falar deles mesmos é falando sobre o cinema. Então, essa ideia dessa peregrinação sem rumo, né? Dessa caminhada do cinema, né? E desse tédio, né? Dessa falta de grandes perspectivas, de grandes sonhos, né? Essa não vontade de transformação de consciência do mundo, né? Mas simplesmente passar o tempo, né? Eu acho que é um dos motores muito claros aí no documentário, que também está no Olho por Olho, né? O Olho por Olho já é um filme mais radical do que o documentário, é um filme mais longo, né? E que a grande diferença do documentário do Olho por Olho é que, enquanto o documentário, os dois protagonistas caminham pelas ruas, o Olho por Olho é dentro de um carro, né? Também grande parte do Olho por Olho é dentro de um carro. E o que falar sobre esse curta, né? Um curta também com planos longos em que, né, mostra assim, um conjunto de jovens, assim, adolescentes dentro de um carro tentando passar o tempo, né? Tentando passar o tempo numa tarde em São Paulo e arrumando alguma coisa para fazer sem muito sucesso, né? Enquanto eles arrumam alguma coisa para fazer, eles vão vivendo e vão fazendo cinema. Tem uma hora muito emblemática nesse curta que é quando um deles pega um jornal. Vocês lembram disso? Tem uma hora que o carro para numa banca de jornal e ele abre assim, um jornal e fala, o jornal não tem nada, só tem uma porcaria, ele joga o jornal fora, né? Ele sequer lê o jornal, assim, ele passa e é tudo a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, alguém morre, sei lá o quê, alguém rouba alguma coisa, alguém morre, alguém mata, não tem nada de tão interessante, joga assim o jornal num canto e ele segue, né? Tentando arrumar alguém para pregar alguma peça e tal. Esse Olho por Olho também mostra esse tédio dessa juventude tentando buscar alguma coisa para fazer, ouvindo música, né? A música também é muito presente no Olho por Olho, né? Essa ideia do carro, desse percurso sem fim. Não interessa muito bem onde eles querem chegar, eles não sabem onde eles querem chegar, né? Esses jovens ali nesse carro do Olho por Olho estão tentando alguma coisa para passar esse tempo. Então esse percurso, né? Essa ideia desse percurso sem fim, ou a pé ou de carro, importa muito mais esse percurso, esse tempo gasto, do que propriamente aonde se vai chegar. Não se sabe aonde se vai chegar, não se quer chegar a algum lugar. Não importa muito aonde se vai chegar. O que se importa é estar indo, né? Vamos sair de casa, não dá para ficar em casa, né? Esses filmes do cinema marginal não falam da casa, da família, das instituições, né? Esses filmes não têm instituições, né? A escola, a igreja, a família, a casa. Existe um certo dilaceramento nesses filmes por conta de um individualismo pleno, né? As pessoas estão ali juntas de alguma forma, os dois amigos no documentário, conjuntos de amigos no Olho por Olho, essa gangue aí, esse exército Brancaleone, essa gangue do Bang Bang, né? Mas ao mesmo tempo esses personagens são muito solitários, assim, né? Eles não conseguem se comunicar com o mundo, consigo mesmos, né? Esses filmes também falam de uma solidão, de uma falta de perspectiva, de uma falta de sentido, assim, né? Desses personagens, né? Que são elementos comuns assim, ao cinema novo, né? Ao cinema marginal, né? Então os críticos chamaram esse cinema aí do final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Tem vários filmes aí bem importantes, emblemáticos desse período, né? O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Ganzerla, o Bang Bang, o primeiro longa do Tonati, alguns filmes mais radicais como Orgia, O Homem que Deu Cria, João Silvério Trevisan, Hitler Terceiro Mundo, José Agripino de Paula, Os Monstros de Babalu, Eliseu Visconti, o que mais, né? Outros filmes do Rogério, os filmes do Bressani, claro, O Anjo Nasceu, né? O
Anjo Nasceu, Júlio Bressani, Matou a Família foi ao cinema. Aí os filmes do Rogério Sem Essa Aranha, né, os filmes da Belé, né, aí tem várias histórias. Né? O Rogério brigou com o Tonati logo depois que eles fizeram esses dois curtas juntos, por motivos que ninguém sabe muito bem, mas os dois eram muito próximos e brigaram, e o Rogério acabou fazendo uma amizade muito grande com o Júlio Bressani, que é um cineasta carioca, que é do Rio, e que tinha feito seu primeiro longa chamado Cara a Cara, que é um longa mais perto do cinema novo, mas logo em seguida ele fez dois longas bastante radicais, filmados em 12 dias, dizem um, 10 outros em 12 dias, que é O Anjo Nasceu e Matou a Família, que foi ao cinema. Teve um momento, assim, um encontro antológico do Rogério Luiz Ganzella com o Júlio Bressani, no Festival de Brasília de 69, quando o Rogério exibiu A Mulher de Todos, que é o seu segundo longo, que fez O Bandido à Luz Vermelha, que é considerado um clássico, emblemático do cinema marginal. O segundo longo do Luiz Ganzella se chama A Mulher de Todos, e o Júlio Bressani estava mostrando O Anjo Nasceu. O Anjo Nasceu no Festival de Brasília em 69, e aí teve um encontro muito emblemático, em que depois da exibição desses filmes no Festival de Brasília, que causou um grande estranhamento no festival, eram dois filmes muito radicais, muito estranhos, muito diferentes do que o cinema brasileiro estava fazendo, o Rogério Ganzella disse ao Júlio Bressani: o seu filme é o filme mais genial da história do cinema brasileiro, O Anjo Nasceu. Fiquei de cara com o seu filme. E o Bressani falou: rapaz, eu discordo de você, para mim o filme mais importante da história do cinema brasileiro é A Mulher de Todos. O seu filme é absolutamente genial. E começou uma parceria, eles se conheceram exatamente nesse Festival de Brasília. Eles começaram uma parceria, eles fundaram uma produtora chamada Belé e fizeram 6 filmes totalmente sem grana, nesse espírito de filmação em 10 dias, filmes bastante radicais e tal, até eles terem que ir para o exílio, e aí a história continua. Mas enfim, aí eu, voltando então para o Bang Bang, o Tonati então em 70, 71 lança esse filme, o Bang Bang. Eu acho que ele, de uma certa forma, ele está próximo, dialoga com o Bandido da Luz Vermelha, mas também coloca elementos assim, típicos do cinema do Tonati e desses elementos que a gente veio falando que se constituem assim, do cinema marginal. Né? E aí eu volto para tentar desenvolver essa questão aí provocativa que eu coloquei no início, né? Do que seria o Bang Bang. Né? Eu tenho uma leitura aqui, eu começaria tentando pensar se é um filme sobre o próprio cinema, ou que é um filme sobre a sua própria possibilidade de ser feito. Né? É um filme assim, é um filme que me parece que o que importa para o Bang Bang, mais do que aonde se vai, é até onde se pode ir. Acho que essa é uma boa forma de falar do Bang Bang. Né? Não interessa muito para o Tonati aonde se vai, aonde se quer chegar, aonde se vai, qual é o destino final do filme, aonde se vai. Mas é até onde se pode ir, se é possível ir um pouco mais, se é possível prosseguir, se é possível ir, mais do que aonde eu quero chegar, se eu vou chegar ou não naquela porta, onde eu quero chegar no destino final, não importa. Importa mais se é possível ir um pouco mais para longe, se é possível se afastar um pouco mais de onde estou. É um filme mais baseado se é possível continuar caminhando do que exatamente onde se quer chegar. Por que digo isso? Né? Porque, de um lado, né, o Bang Bang frustra muito, né, as nossas expectativas quando a gente vê um filme. Né? O filme não tem personagens aparentemente bem construídos, né, aos moldes do cinema clássico, aos moldes do que a gente poderia esperar que seja um filme. Né? A gente não tem pouquíssimas, né? O filme tem um fiado narrativo muito fragmentado, né? Bem difícil, muito rarefeito, né? Difícil a gente falar sobre o que é a narrativa do filme. Né? Existem alguns elementos, né, que são uma espécie de bandidos que estão fugindo de alguma coisa. Você colocou bem, né? Que são 3 pessoas fugindo de alguma coisa, né? Mas não se sabe bem. Tem até uma hora que um porteiro abre um jornal e fala que o macaco, o macaco assalta outra vez, né?
breves elementos rarefeitos, mas que também nos colocam desses códigos, né, desse cinema policial, né? A gente já deve ter visto 100, 200 filmes policiais de pessoas perseguindo outras, ou, né, fugindo da polícia, né? Então essa espécie, esse bang, esse faroeste, esse thriller do filme B, né? Filme noir, filme policial, né? Esses elementos de um certo cinema de gênero americano, né? Mas ao mesmo tempo o filme quase revira pelo avesso esses elementos, né? Tem então elementos muito rarefeitos, né? Um grupo de bandidos tentando fugir de alguma coisa, né? Eles têm armas e tal, mas ao mesmo tempo o filme não tem um olhar realista, né? Não são bandidos, né? São quase caricaturas desses bandidos, né? No final, a mãe, né, vai falar, vai, tipo, a gente acha que ela vai explicar sobre o que passou, né? O que é que tem a ver, só que aí ela não leva conta. Aí pronto, tipo... Exatamente. No final tem um elemento, tem uma cena interessante, importante, que é a mãe, né, ela quase fala, explica o que é o filme que a gente acabou, né, ou está acabando de ver, né? Enquanto ela vai contando, né, dizem que são 3 bandidos, dizem que um deles é a mãe, que é a própria, a princípio seria a própria que estaria falando, só que aí no meio de fora de quadro tem uma espécie de torta, né? Tem quase como se fosse um bolo, uma torta na cara, mas a pessoa erra muito, bate no... E ela desiste de contar essa história, dá meia volta, entra numa espécie de jipe, e esse jipe continua essa ideia dessa trajetória errante, né, que caracteriza muito o filme, né? Boa parte do filme é dentro de um carro, ou pessoas caminhando, ou muito dentro de um carro, esse percurso sem fim por essa estrada. Como se fosse essa cena dela tentando explicar e levando uma torta, tipo, você acha que a frustração de você tentar explicar esse filme. Você tenta, mas aí do nada vem uma coisa mais nonsense ainda e você quer Parece que não importa, é uma rejeição, assim, eu não quero saber disso. Cala a boca. Essa torta meio assim, cala a boca e vai continuando. Continua o filme, né? Vai. Cala a boca e vamos continuar o filme. O que interessa é a mesma coisa quando a gente vê um filme de luta, né? É um filme de guerra, tal, de ação, né? Tem esse gênero, ação, né? Aí os personagens, você quer ver as cenas de ação, né? Essas cenas de luta, que o personagem dá um soco no outro, fura, capa a espada, né? Quando os personagens começam a falar muito, você fala, não enche o saco, né? Você dá vontade de você apertar o botão do vídeo para ver realmente as cenas que importam. As cenas que importam no Bang Bang, ao avesso dessas cenas, são as cenas rarefeitas de estrada. Os personagens que seguem na estrada. Cenas assim, extremamente longas, né? Planos. Então, essa ideia desse percurso, né? Muito do filme é esse percurso dessas pessoas caminhando, né? O filme já começa num plano do carro, né? Um plano muito emblemático, significativo do filme, que é um motorista de táxi, entra o Perey, né? E aí fica, para onde você vai? E o Perey sempre fala, não, vai mais um pouco adiante, eu vou te falando onde vai. E o que importa nesse plano, que é um único plano, nessa sequência do filme, mais do que aonde eles vão chegar, ou até que ponto esse plano, essa cena, vai ter uma referência narrativa em relação ao que vem, né, os seus desdobramentos narrativos, mais do que isso, importa esse presente, né? Então o filme é composto quase de esquetes, né, como se fossem esquetes independentes ou autônomos, né? O que importa no filme, mais do que esse encadeamento entre essas esquetes, porque uma esquete vai levar a outra para um outro lugar, e isso vai construindo um caminho narrativo, dramatúrgico, importa muito mais esse presente dessa esquete, né? Esse corpo a corpo, né? Uma questão do filme também muito forte é o corpo, né? Então o filme nos frustra porque esse táxi não chega a lugar nenhum, e a gente não descobre se ele chega ou não chega, o filme não chega a lugar nenhum. Esse caminho que os personagens tomam no filme não chega, né, não tem desdobramentos em termos de narrativa, de dramaturgia. O filme não nos dá respostas. O que é possível para nós espectadores é simplesmente testemunharmos, acompanharmos, testemunharmos esse percurso desses personagens. O filme não tem um devir, né, ele não tem uma recompensa de um tesouro no fim desse caminho. Esse caminho nunca tem um fim.
E no fim não tem um pote de ouro. Né? O que é possível para nós é simplesmente, junto com os personagens, indo nesse caminho, acompanhando essa espécie de corpo a corpo que o filme propõe. O frescor dessa cena, desse plano, está exatamente nesse corpo a corpo, na forma como os personagens falam, na forma como eles gesticulam esse movimento, né? Mais do que essa cena em função de outra, que virá, etc. Né? Essa ideia do cinema clássico como se cada plano, como cada sequência fosse uma peça, para que a gente tenha acesso ao todo, à engrenagem, né? E que descubra as causas e efeitos, etc. E nesse filme não é possível isso. Nunca é possível ter essa ideia do todo. Sobre o que é esse filme? Não sei. Eu posso falar de pequenas partes. Ele é composto por pequenas partes extremamente fragmentadas e rarefeitas, mas nunca existe uma ideia de todo. Esse percurso não nos leva a lugar nenhum, a não ser esses breves momentos que surgem no meio do caminho. Alguns planos que ficam na nossa memória, alguns momentos de como os personagens falam, se locomovem. Né? Então, outra forma de dizer isso, mais importante do que o que os personagens falam, né? No cinema clássico, o texto, o diálogo, né? Ele revela coisas das motivações dos personagens, né? Revela coisas que vão levar a narrativa para frente. Nesse filme, o que os personagens falam não importa muito como sentido, como desvelador de um sentido de uma motivação. O que eles falam não revelam segredos ou não levam a narrativa para frente. O que importa mais do que eles falam é como eles falam, como eles gesticulam, um modo engraçado, singelo e curioso de como esses personagens falam, como eles falam gritando, né, sussurrando, cantando. Né? Então, percebe? O texto, a palavra, vale mais em si do que como meio para se colocar alguma coisa. Né? E parece que o filme sempre, você fica pensando, pô, até onde ele vai? Então, voltando à questão que eu coloquei, pô, até onde ele vai? Então, está nesse carro, né? Começa essa primeira sequência, esse primeiro plano do carro, estão lá os dois discutindo. É um plano de câmera parada extremamente longo, né? Baseado no improviso, e que a gente pensa, pô, até onde vai essa discussão? Essa discussão não necessariamente tem algum ponto de virada, alguma coisa, ou leva a algum lugar, né? Simplesmente a gente acompanha essa sequência mais ou menos pelo prazer, um prazer de acompanhar essa forma esquisita como esses dois personagens se relacionam, se locomovem, gritam e tal. Então os personagens não existem como motivação. Quem são esses personagens? Né? Não tem respostas. Quem eles são? Quais são as suas motivações? Quais são os seus sonhos, seus desejos? De onde eles vêm e para onde vão? Percebe? Essas perguntas de onde vêm e para onde vão, que são as perguntas básicas do cinema clássico, isso não faz sentido. Interessa só o percurso, o presente desse percurso. É como se a vida fosse composta só de pequenos instantes de presente. Se eu te falar, quem é você, qual é a sua vida, você vai falar, não, eu nasci e tal, sou filho de não sei quem, aí, né, fiz, me casei, eu me formei em cinema, tal, aí eu fui trabalhar não sei aonde, né? Você pode construir a sua vida em função desses marcos fortes, né? Ou não, você pode falar que a vida é composta de pequenos instantes de presente. Para a dramaturgia desse filme, importa só o presente. Esse filme não é composto de passado, de futuro, de uma teleologia, de um devir, né? De um sentido que una essas situações, não. Eles são pequenos momentos de presente que desabrocham ali. Por isso os personagens têm uma coisa muito performática. Não é possível falar de onde eles vêm, de onde eles vão, quem eles são. Mais importante do que de onde vêm, para onde vão e quem são, é sentir esses personagens por essas erupções na sua pele, na forma como eles se locomovem, na forma como eles falam, dos seus trejeitos. A dançarina, né? Oi? Pela dança, né? A dançarina, no caso. Pela dança, como eles cantam. Percebe? O corpo dos personagens nos fala mais. Por isso que eu falo dessa ideia da superfície. É um filme que busca as superfícies. A superfície dessa estrada, desse percurso, a superfície do presente. Ele não está interessado em ir mais a fundo, mais além, descobrir qual é a essência das coisas. Ele tem um certo prazer em observar, em estar ali nesses pequenos instantes de presente, que surgem a partir do corpo desses personagens. Esses personagens falam enquanto corpo, né? Enquanto presença dentro de um plano. Esses personagens existem
enquanto presença performática num plano. Eles existem para um plano. Outro desdobramento disso é que um filme tem uma fé muito grande no plano. Esse filme é essencialmente composto de planos. Um filme composto de planos. Em cada plano a gente fica pensando, pô, até onde ele vai com isso aí? Será que ele vai um pouco mais? Então, por exemplo, uma cena pegando no bar, né? Que o Pereio conversa com essa cigana que está ali sentada, né? Eles começam a conversar. Ele fala, oi. Ela fala, oi, tudo bom? Ele fala, mas por que tudo bom? Se eu falei oi, você tem que responder oi. Então esse diálogo que não leva a lugar nenhum, não leva nem a esses personagens se conhecerem, quem são, qual é o seu nome, de onde você vem, você é formada, você trabalha, quem é você, né, tem filhos, você tem pais, você mora aqui perto. Não, parece que esse diálogo é sobre a própria possibilidade desses personagens conversarem. Essa é mais do que uma substância, uma essência que um vai descobrir do outro e tal. Esse diálogo importa exatamente pela possibilidade desse diálogo estar sendo feito. É possível que esses personagens se comuniquem, percebe? Por isso que eu falo que é um filme sobre o cinema. Esse diálogo é um diálogo sobre a própria possibilidade de eles dialogarem. Percebe isso? Tanto que eles vão falando, oi, tudo bem? Não, o que você falou oi, tudo bem? Você tem que falar só oi. Né? Ela, então tá bom, oi. Não, mas você não pode falar assim, oi. Né? Você tem que falar oi. Né? Você tem que disfarçar um pouco. Parece quase que eles estão se dirigindo um ao outro. Parece que eles estão ensaiando a cena que eles estão prestes a fazer. Né? Tanto que tem uma hora que ela fala, não, agora eu começo, oi. Aí ele, oi. Ela, Ele, por que você fez Percebe? Então percebe? Não sei se eu consigo colocar isso de forma clara, mas esse diálogo, eu acho que é muito emblemático do filme, que esse diálogo é exatamente sobre o que é esse diálogo. Sobre nada, né? Eles não falam nada. Oi, tudo bem? Por que você falou tudo bem? Não é sobre nada o diálogo. Ou seja, não é sobre nada, né? Se a gente pensar no que a princípio é um diálogo. Né? Mas esse é um diálogo exatamente sobre a própria possibilidade desses dois personagens dialogarem. Ou seja, esse diálogo é exatamente sobre a possibilidade de fazer um diálogo no cinema. Ou seja, é sobre o cinema. Né? E aí a câmera fica assim, entre um e o outro, fica ali passeando os dois, e no plano anterior, no fundo, em que tem lá um bêbado, né? Chega o Pereira, que é um cara bêbado, né? E tem essa ideia da repetição. O filme também tem sempre planos muito longos, um certo laconismo e uma repetição. Né? Essa repetição vai levar o filme para algum outro lugar, né? Parece que é um filme em loop, né? E aí não leva para lugar nenhum, ele fica nessa repetição. Esse carro vai e volta para outro plano de um carro indo, né? Parece que ele está em loop, né? Então o bêbado vai lá, não, pô, você vai pegar resto da cerveja, toma que a cerveja está mais gelada, é boa, ele não quero. Né? E o cara vai, toma mais cerveja, não quero. E no fundo tem a câmera, né? Tem até uma equipe, né? Ao fundo, uma espécie de espelho, um bar espelhado, em que a gente vê a própria câmera. Né? Então, sobre o que essa cena? É sobre um cara que conhece outro no bar, isso não tem nenhuma importância, não tem nenhum desdobramento no filme, percebe? É sobre o que essa cena? Essa cena é sobre a própria possibilidade de fazer esse plano. Esse plano é possível fazer esse plano. Então é um filme sobre o prazer de fazer esse filme. É um filme sobre uma equipe que quer fazer um filme. Certo? Mas não tem um plano tranquilo, assim. Então todos eles têm que dar um plano muito forte. Você não fica relaxado em nenhum momento. Exatamente. É aquela coisa que vai acontecer. Claro, isso foi bem colocado. É um filme violento. O filme se chama Bang Bang. É um filme violento. Nós, espectadores, saímos frustrados ou saímos com raiva. As relações nunca se completam. Não são filmes solitários. A gente conhece alguns filmes na minha aula de cinema contemporâneo e vou passar alguns. Filmes de trajetória. Para mim, esse filme Bang Bang, filme de 1971, é extremamente contemporâneo. É um filme do cinema contemporâneo. Se o filme fosse sobre um fim, que é sempre buscado, mas nunca alcançado. Tipo, o fim da cena, o fim do diálogo. E o fim do filme que você espera o tempo todo que aconteça, de certa forma, você vai dar. Exatamente. São pequenos planos independentes,
cada plano, você vai pensando, esse plano vai conseguir ser feito? Aonde ele vai conseguir chegar nesse plano? Esses dois personagens conversam, o bêbado vai e ele vai insistindo. Isso vai levar a algum lugar? Até onde ele vai? Onde ele vai cortar? Até onde ele vai? Esse carro na estrada, esse carro vai seguindo na estrada. Ele vai seguindo, isso vai acontecer alguma coisa, vai transformar alguma coisa, até onde esse carro vai chegar? Não importa muito bem aonde ele vai chegar. O que importa é que esse carro possa continuar andando. Esse diálogo não vai chegar em algum lugar, não vai chegar em lugar nenhum. Ele vai ficar só naquilo mesmo. O que importa é que esse diálogo ainda possa ser feito. Então é um filme, percebam bem, é um filme sobre, aí eu vou fazer um pulo, assim, é um filme político, é um filme sobre o Brasil, que é um filme de um profundo assim, niilismo, na verdade, um profundo desencanto. A gente está num momento assim, pós-68, o próprio Cinema Novo teve um golpe muito grande com o golpe de 64, depois de 68, e tive um momento de censura no Brasil, em um momento de grande pessimismo, né? Um momento muito barra pesado no Brasil, né? Pós-68, né? Que os militares assumem. Muito difícil ser artista no Brasil, ter liberdade de expressão, você não pode falar de nada, né? Então existe um pessimismo, uma barra pesada muito grande. E ao mesmo tempo, no mundo todo, começam a surgir movimentos como a contracultura, né? No próprio Brasil, o tropicalismo, né? Que rapidamente, enfim, Caetano e Gil tiveram que se exilar, né? Mas na música o tropicalismo também foi muito forte, né? Dialogando com um certo modernismo e tal, mas o tropicalismo era a contracultura de modo geral, né? O movimento hippie, Woodstock, etc e tal. Eu acho que o filme também dialoga com isso e com o sentimento do Brasil de laceramento, né? Então é como a Clara estava dizendo, assim, um filme ao mesmo tempo é um filme violento, então volto para esse tema, ao mesmo tempo é um filme violento, porque essas relações nunca se completam, né? Aí, diferentemente, tem vários filmes do cinema contemporâneo que são personagens sozinhos, solitários, caminhando, sozinhos, né? Esse não, né? Sempre existe alguma companhia, né? O quadro sempre tem muito movimento interno dentro do quadro, tem muita gente. Mas essas relações nunca são afetuosas, nunca são harmônicas. Apesar de um filme ter um rigor formal muito grande, também é um outro elemento. O filme é extremamente bem composto visualmente, né? O filme também não é produzido assim, de qualquer maneira, com uma câmera tremendo, né? O filme tem gruas, tem carrinhos, tem até um certo esforço de produção. Tem um carro que queima, né? Tiveram que fechar uma estrada e tem uma grua que sobe, né? Gruas. Tem um momento no segundo plano do filme, quando tem créditos, que tem um plano fechado dos três, né, bandidos, né, do trio de bandidos e tal, e aí depois tem outra grua que se afasta, e você vê que é uma grande oficina, né, e a câmera recua, fazendo um grande plano geral, um plano bem interessante. Muito massa esse plano, gostei demais. Então você vê que o filme ele é muito bem pensado, muito bem composto visualmente. Nos interiores, né, toda uma arte tem esse momento que o mágico instala, né? Tem uma jukebox no canto do quarto, né? Eles se movimentam dentro do quarto, esse movimento também é muito bem composto, porque não é um movimento aleatório, não é uma improvisação aleatória, né? É um movimento muito bem composto, tem pratos quebrados no chão, né? E aí corta de uma cena para outra dentro desse quarto, sempre com a mesma posição da câmera, fazendo elipses, né? É um filme também com planos muito alongados, mas que também tem elipses muito grandes, né? Corta com grandes elipses, como esse mágico que estava, né? Um exemplo típico disso é na cena no final, que tem aquela perseguição, o Pereio com a cigana vira o carro, tem um fade e depois já abre um plano geral desse carro queimando, né? E os personagens no chão. Tem uma grande elipse. Então planos longos, às vezes planos longos entrecortados. Eu acho também que ele volta, quando ele estava naquela cena, o quarto estava todo destruído de quando o mágico foi lá junto com o bandido. Tipo como se fosse ida e volta. Tem amigo idas e voltas no tempo. Então, por exemplo, o Perey olha para trás, tem a cigana ali. Aí ele vai e conversa com ela. Aí depois corta de novo para esse mesmo plano dele olhando para a mesa. Não sei se vocês lembram dessa. Você fica com uma ambiguidade, aí volta de novo para ele já lá sentado na mesa. Tem idas e vindas, né, tornando
a cigana dançando, aí vai pro elevador descendo, volta para a cigana dançando. Essa cigana, quem é essa cigana dançando? Quem é essa cigana? Como é que ela entra? Por que ela dança ali? Então ela dançando, ela existe enquanto corpo, né? É quase uma performance ali, uma cena solta, uma performance dela dançando. Ela é uma personagem que entra ali, né? Mas percebe, essa cena da dança não é né? Não desloca a narrativa para frente no sentido de causa e efeito, né? De associação dos personagens, né? É sempre muito fragmentado. Né? E essas relações nunca se completam, voltando a isso, é um filme muito violento. É um filme violento com o espectador, que fica muito frustrado do que ele espera de um filme, do que ele espera dessa trajetória, desse percurso. E é violento porque essas relações entre os personagens nunca se completam. Né? Mesmo num momento um pouco mais afetivo, que é lá o Pelé com a cigana lá conversando na mesa, mas ao mesmo tempo é sempre essa comunicação nunca se estabelece. Né? Oi, tudo bem? Não, mas por que tudo bem? Oi. Né? Ela, oi. Não, você tem que disfarçar um pouco. É sempre ele com o bêbado, né? O Pelé e o bêbado, ele nem aceita a cerveja gelada desse bêbado. Nenhuma relação consegue se estabelecer por completo. Né? Um filme que recusa esses sinais de afeto, de amizade. Né? A amizade, o afeto não são elementos desse filme. Né? Ao contrário, é violência, uma extrema fragmentação, né? Ou dilaceramento, né? Extremamente dilacerado, tanto na narrativa como no próprio corpo desses personagens, né? Esse cego que atira para tudo quanto é canto, né? Jogam ele de um lugar para outro, beleza, né? Restos de coisas pelo chão, né? A própria arte, né? Os objetos, são todos, né? Nessa ideia de fragmentação, o próprio som, né? Também tem um trabalho sonoro muito rico, muito interessante. Ele tem muito pouco diálogo, né? O filme também trabalha aqui, prejudicado principalmente no início, com um som muito alto. Né? O filme já não tem um som muito realista, um som de volume muito alto, até depois eles baixaram, né? Ou não? Eu me acostumei, não sei. Mas o que mais? Então, defendo isso, que é um filme, não sei se eu consegui fazer claro, assim, que é um filme sobre a sua própria possibilidade de ser feito, assim, um filme sobre o cinema, sobre se é possível ir um pouco mais. Cada plano a gente fala, pô, ele vai cortar agora. Não é possível que ele vá um pouco mais, esse diálogo. Ele fica lá 5 minutos nesse diálogo. Né? Como se o filme encenasse essa própria possibilidade de fazer esse diálogo. É um diálogo sobre nada, a princípio. É sobre o quê? É sobre a própria possibilidade desse diálogo ser feito. Né? E esse percurso. Um pouco pessimista nesse sentido, é um filme violento, pessimista, não aponta para caminhos. É isso, os personagens não são mais representantes de paz, os personagens não é possível saber quem são, né, esses personagens. Então, de onde eles vêm, para onde vão, quem são, essas perguntas não importam muito para o Tonati. É um filme, uma espécie de brincadeira, uma paródia ao cinema americano de gênero, uma certa paródia ao Bang Bang, uma paródia às perseguições, uma paródia ao trio de bandidos maus, né? É um cinema possível. É um cinema possível num país extremamente dilacerado, fragmentado, censurado, amargurado, né? É um cinema possível. Não é à toa que o cinema marginal resolveu dialogar com a chanchada. O cinema novo criticava muito a chanchada. Dizia que a chanchada eram filmes superficiais, eram filmes que se voltavam para o público, mas não tinham valores que fizessem o espectador ter um distanciamento crítico, né? Que vissem o Brasil de uma forma mais profunda e mais crítica. A chanchada, ao contrário, a chanchada ria das nossas dificuldades. Né? Tem uma série de chanchadas, né? Principalmente os filmes de Carlos Manga, né? Que eram filmes exatamente que tentavam imitar os filmes americanos. Por exemplo, enquanto os americanos, enquanto Hollywood fazia Matar ou Morrer, né, do Fred Zinnemann, Gary Cooper, né, Matar ou Morrer, o Brasil ia fazer cinema de gênero para competir com Hollywood, né? Não dava, né? Então o que a chanchada Atlântida fazia? Matar ou correr. Né? Matar ou correr. Então o Oscarito, a gente não tem Gary Cooper, né, mas tem o Oscarito. Então, o que o cinema marginal gostava da chanchada
era essa ideia de que a chanchada nunca esteve preocupada em falar do que era o Brasil, transformar o Brasil, né? Mas é meio rir das nossas impossibilidades. E a partir da consciência de rir das nossas impossibilidades, ou seja, o subdesenvolvimento não é um estágio que o cinema, a arte vai contribuir para reverter esse estágio de subdesenvolvimento para um país mais melhor, etc. E tal. Não, mas na hora não era isso que eles queriam. Eles gostavam da chanchada exatamente porque a chanchada ria das nossas impossibilidades. Procuravam fazer um cinema possível. Eles vinham, pô, a gente nunca vai conseguir ser Hollywood, nunca vai conseguir fazer um filme tão bom quanto Matar ou Morrer. Então vamos fazer Matar ou Morrer. Vamos rir da nossa impossibilidade de fazer um cinema bom. Com isso a gente vai fazer, não sei se é um cinema bom ou ruim, mas um cinema possível. Era esse cinema possível que o cinema marginal queria. Um cinema barato, um cinema radical, um cinema violento, mas um cinema possível. A diferença do cinema marginal para a chanchada é que era um cinema violento. Um cinema que não queria agradar o público, não buscava esse contato com o público, né? Como as chanchadas, o Carito, o Grande Hotel queriam. O cinema radical, o cinema marginal era um cinema extremamente radical, né? Que propunha exatamente um cinema fragmentado, um cinema que você não conseguisse formar um todo. Né? O que era o Brasil? Ninguém sabia o que era o Brasil. O que você quer da sua vida? O cara fala, rapaz, eu não sei nem quem eu sou, o que eu quero da minha vida, não sei nem o que eu vou jantar daqui a pouco. Imagina se eu sei o que é o Brasil e tal. Pô, então o que a gente pode fazer? Bom, então o que a gente pode fazer é tomar uma cerveja, pegar um carro, tentar viver esse presente. A vida não pode mais nada a não ser esses pequenos momentos de presente. Tem uma beleza, tem algum. Também não é o Jonas Mekas, não é uma ideia romântica, não é um romantismo desse filme, né? Por isso que existe um dilaceramento, um filme amargurado, um pouco pessimista, nihilista, né? Talvez. Porque também não tem um certo romantismo dessa poesia do presente, né? Desses pequenos instantes de poesia do presente, como o Jonas Mekas, Kawase, outros artistas contemporâneos vão fazer. É mais um cinema em torno do próprio cinema. O que a gente pode fazer? Se essa vida é um saco, né? Se essa vida é um saco, se não tem nada melhor para fazer, vamos ver um filme, vamos fazer um filme. Pelo menos a gente passa o tempo. Né? Era mais ou menos essa vibe, esse conjunto de realizadores. O que mais? Falei muito aqui com mais questões, vocês lembram de mais planos, esse filme também é composto de planos muito interessantes, né? O plano de um macaco olhando para um espelho que ao fundo tem uma câmera, né? Então, como ele usa grande angular, né? O filme também estava falando que o filme é muito bem composto visualmente, né? Tanto nessas gruas, nesses carrinhos, como nos interiores cheios de grandes angulares, né? Que fazem relações muito bem compostas de espaço. Uma máscara de um macaco olhando, cantando uma música, se barbeando, olhando para o espelho, e atrás tem essa câmera. Ele reflete o que tem atrás dele, né? O que tem atrás dessa máscara. Como se não tivesse nada atrás dessa máscara, né? O seu marginal não quer olhar para além das máscaras para saber a essência. Por isso que essa coisa do Bergman, né? Porque o Bergman dos espelhos, né? Essa ideia, não tem assim, os olhos são um espelho da alma, não tem essa. Já ouviram assim, essa frase? Os olhos são o espelho da alma. Esse seria um bom resumo do cinema do Bergman. Essa ideia de que o cinema se filia à psicanálise, né? Essa ideia dos olhos, do olhar do cinema como do espelho, né? Como olhando, né? As angústias de personagens atormentados pelo silêncio de Deus, né? Que é um tema do Bergman, né? O silêncio de Deus, a incomunicabilidade humana, as angústias, né, o existencialismo, as angústias do ser humano, né, então o espelho, né, personagens divididos, angustiados, né, esse filme não tem essa angústia interior, né. Mas quando eu falei no Bergman, eu não quis falar da angústia, quis falar somente da relação entre o espelho. Geralmente quando eu vejo a relação entre espelhos e como ele usa os planos, é uma associação que eu sempre faço. Não foi pensando na angústia interior, não, mas visualmente. Eu fico pensando assim, acho que eles usam o espelho de forma diferente, né? O espelho reflete o quê? Reflete essa câmera. Reflete, não tem nada além dessa máscara. Tem essa máscara, no máximo vai ter uma câmera de cinema no fundo.
Não há nada além, mais fundo, mais interior que esse espelho possa revelar. Não há nada além da superfície. Se você for vasculhar além da superfície, não tem nada. Eu falo, tem tesouro no fim do caminho. Você cavar esse poço, você não vai achar um sentido. Não, esse filme não tem sentido. Percebe? Um sentido, um tesouro, uma chave explicativa. Porque essas âncoras que nos deixam confortáveis na vida, né? Acha que a vida tem algum sentido, nós fomos bons, vamos ser recompensados no final do caminho. É isso que as instituições e tal nos levam a acreditar, né? Esse filme não acredita mais em nada, ele só acredita nesses momentos presentes, no corpo desses personagens. A possibilidade de se divertir com isso, de passar esse tempo, né? Não tem nenhum sentido. Se você escavar esse filme, não tem um sentido, uma chave explicativa, uma coisa que una esses personagens, né? Que vai dar sentido, que vai explicar o que é esse filme, né? Por isso que é frustrante. Como a vida, como o Brasil naquele momento, né? Para esses realizadores, né? O que nós temos? Temos pequenos momentos, pequenos planos. A gente pode se rir disso, né? O final é muito estranho porque aparece, né, o Pereio lá, cantando, etc e tal. Tem uma gargalhada que começa a surgir, quase como um sitcom americana, né, mas não é, porque é uma gargalhada bem estranha, né? Uma gargalhada, e aí tem um plano bem estranho que é a tela ficar preta e tem o ótico, né? Não sei se vocês entendem isso, né? O som na película cinematográfica, uma coisa que o vídeo não tem mais, mas na película cinematográfica, né, 35mm, né, você tem o fotograma e do lado você tem aquelas cobrinhas que são o quê? São o som óptico, né? O leitor ele tem uma projeção óptica, né, que através, né, dessas cobrinhas, né, desse óptico, isso é transformado em energia sonora. É assim que é o som na película 35mm. Então esse som, né, que é energia acústica, sonora, ele se revela no filme através do movimento visual, né, através dessas cobrinhas, né, como se o filme apontasse para si como para a própria matéria física dessa película, certo? Essa gargalhada que a gente ouve, a gente vê essa gargalhada, mas nem só no corpo dos personagens, é no corpo do filme. No corpo do filme enquanto substância física, na película do filme que passa no projetor. Percebe? Não sei se eu ficou claro. Não é nem mais no corpo dos personagens que riem, mas é no próprio corpo do filme, porque esse ótico balança e através de uma luz do projetor sobre essas cobrinhas é que nós ouvimos essa energia sonora. Então o próprio filme ri, né? O próprio corpo do filme como substância, a película como substância física, revela isso. O filme acaba exatamente nesse plano, né? desse corpo do filme que ri, né? Que são mais elementos que eu coloco dessa ideia que é um filme sobre o cinema, um filme sobre um corpo que ri, mas ri de uma forma sem deixar de colocar uma melancolia, né? Tá bom, né? Vocês têm mais questões, observações sobre os planos, dúvidas? Não? Tá bom? Valeu, gente.